A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Mais uma vez, Titãs, comida. Fazendo aí seu grito revolucionário. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Olha lá. A pergunta da aula de hoje é: você tem cultura? Eu tenho. Você tem? Ó, para muita gente esses livros aqui atrás é sinônimo de cultura, para outros nem tanto, né? Para muita gente plantar, né, ter uma cultura de milho, por exemplo, cultura de soja. Para outras pessoas, cultura é um modo de distinção social, mas para outras, cultura tem um outro significado, para os antropólogos, por exemplo, né? Enfim, o que é cultura? Vamos na aula de hoje. Eu creio que, né, de modo geral, das palavras que têm múltiplos significados, a palavra cultura, acho que ocupa um lugar especial dentre elas, né? Enfim, esse termo, né, cultura, em nosso contexto, é movimentado de diversas formas e sob diversos significados diferentes. Algumas vezes querendo significar algo de específico e outras algo de plural. Desde dos atos relativos ao plantio, né, como sinônimo de agricultura, até os atos relativos ao conhecimento das conquistas humanas, como a música, a arte, enfim. Todavia, iremos perceber que existem significados deste termo que são relativos à antropologia e outros que são relativos ao senso comum. E ainda significados que são relativos a outros temas, né, como, por exemplo, a agricultura. De modo geral, quando movemos esse termo cultura, um dos primeiros pensamentos ou significados que vem à nossa mente é algo relacionado aos bens culturais, como a música, o teatro, o cinema, a literatura, pinturas e outros movimentos artísticos. Dessa forma, nesse nível de senso comum, a cultura assume um valor de erudição ou de cultura erudita, assim como é mais bem conhecida. Isso quer dizer que o termo cultura pode ser movimentado como um símbolo de distinção social e que pode ser resumido na seguinte exclamação: você não tem cultura, ou seja, você é uma pessoa simplória, sem conhecimento ou de pouca inteligência. Cultura, assim compreendida como um símbolo de distinção social, pressupõe que existe uma diferenciação entre uma alta cultura, né, uma cultura erudita, se assim podemos dizer, e uma baixa cultura, uma cultura pouco valorizada, que seriam símbolos de uma divisão entre as pessoas. Todavia, essa é uma concepção errônea do termo. De modo geral, não podemos dizer que existe uma cultura ou uma prática cultural que seja superior à outra. Não podemos afirmar que, por exemplo, a música clássica é culturalmente superior ao hip hop ou ao funk, ou que o MPB é uma prática cultural melhor do que o samba. Na verdade, o que podemos expressar com cultura é que, dentre as várias possibilidades de produção cultural, tanto no exemplo dado, o hip hop, quanto a música clássica, representam uma manifestação legítima de crenças, costumes e valores bem específicos, cada qual em seu tempo, lugar e momento social específico. Antes de seguirmos à frente, né, antes de avançarmos, outro significado que pode ser movimentado no que diz respeito à cultura é aquele que aparece como sinônimo de plantar. Cultura de determinada planta ou de determinada colheita. É concebido através de conceitos derivados como de agricultura, monocultura, pluricultura, observamos que esse significado talvez advenha da própria origem da palavra. Alguns pesquisadores acreditam que a origem desse termo venha do latim colere, que significa o cultivo, ou o que é cultivado como as plantas, os animais e tudo que se relaciona com a terra. Este pode ser um uso correto do termo, mas para a sociologia ou para as ciências humanas não é o foco do trabalho. Todavia, para as ciências humanas, e em especial para a antropologia, muitas práticas e ações que compreendemos como vontades ou escolhas individuais são resultantes de um apanhado de influências culturais, que por sua vez são oriundas das relações que estabelecemos uns com os outros, ou seja, entre pessoas, ou ainda as influências que recebemos através das mídias sociais, como a televisão, a internet, os grupos aos quais nós participamos. O que podemos perceber é que esses gostos ou práticas são construídos através de um processo contínuo de interação social. Assim, o termo cultura, né, ele pode ser
pode ser compreendido ou movimentado para percebermos uma série de práticas que são possíveis, porque, primeiro, a cultura é uma característica do ser humano como enquanto ser social, né? Segundo, ela é adquirida, ou seja, é um comportamento que é aprendido em nossas vidas. E terceiro, e é por meio dela, né, que se estabelece um conjunto de possibilidades de compreensão e de interpretação do mundo, ou seja, a nossa visão do mundo. Mesmo sendo demasiadamente importante para o quadro das ciências sociais, né, com frequência, o conceito de cultura é vinculado à antropologia em especial, por ter sido amplamente discutido e utilizado por estudiosos dessa área do conhecimento desde o século XIX. Nesse contexto, uma das principais definições de cultura foi elaborada pelo antropólogo inglês Edward Taylor, que ele diz que cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Todavia, mesmo fazendo parte do quadro da antropologia, esse termo cultura ele não possui uma definição única. Muitos outros antropólogos, depois de Taylor, definiram cultura de formas diferentes, cada qual à sua maneira e de acordo com o trabalho que realizavam. Por exemplo, um antropólogo de renome, Malinowski, ele compreende a cultura como aquilo que designa o modo de vida das diversas comunidades. As necessidades humanas são universais e toda cultura cria instituições para atendê-las, desde as necessidades primárias às emocionais e aquelas das atividades econômicas e políticas. Outro antropólogo mais contemporâneo, Claude Lévi-Strauss, ele determina a cultura de uma outra forma, né? Para ele, a cultura é uma forma universal de linguagem, pela qual os seres humanos buscam diferenciar-se da natureza e apresenta variações baseadas em pares de oposições, por exemplo, a descrição, o excesso, cru e cozido. Enfim, são significados diferentes, mas que também abarcam esse conceito de cultura de modo geral. Para finalizarmos essa aula, pessoal, o que eu tentei demonstrar aqui é que não existe uma pessoa sem cultura. A cultura é algo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Nós, enquanto sujeitos sociais, né, enquanto sujeitos habitantes de um contexto social, nós possuímos cultura. Visto isso, nós não podemos falar que uma pessoa não possui cultura. Além de ser uma ofensa moral, na verdade isso é uma forma de segregação social. Ao falar que uma pessoa não possui cultura, nós queremos rebaixá-lo. Mas, todavia, o que está implícito nesse tipo de discurso, nesse tipo de afirmação, é que nós não compreendemos ou não compactuamos com os mesmos valores daquela pessoa. Isso não significa que ela não possua cultura. Visto isso, o que a gente pode perceber? O que nós podemos perceber? É que não existem valores culturais melhores ou piores do que o outro, né? Muitas vezes nós podemos tomar alguns discursos de pessoas que falam que a música clássica, por exemplo, seria melhor do que o funk. Não, na verdade são valores, né? São crenças, são movimentações completamente diferentes uma da outra. E devem ser percebidas aos seus pares, né? De acordo com os valores com que ela movimenta, e não de acordo com valores individuais ou valores morais nesse sentido. Então, galera, é isso aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu!